dia, terça-feira, bem cedinho, canal Paz e Bem a todos nós. Sou a monja Kokai, oriento a prática zen budista na comunidade Zen Vale dos Sinos, na cidade de São Leopoldo. A gente tem esse encontro toda terça-feira. E atualmente eu estou compartilhando com vocês alguns textos de um livro escrito por uma monja zen budista, uma abadesa do templo do mosteiro feminino de Nagoya, Shundo Aoyama Roshi. Ela é a mestra da monja Koen, assim como eu sou discípula da monja Koen, ou seja, ela é minha avó. Ela tá ficando muito velhinha, tem mais de 90 anos, mas continua trabalhando e sendo professora. A primeira vez na história do budismo no Japão que uma monja mulher passa a ser uma das professoras titulares, o título mais graduado num dos grandes mosteiros sede de Sojiji em Tóquio. Então, apesar dela ter muita idade, ela tem ido de Nagoya para Tóquio para dar aula nesse mosteiro sede, que é um mosteiro masculino. Então, é um salto evolutivo na linhagem feminina. Então, é uma mestra que tem muita coisa já escrita e no Brasil são 2 livros que foram traduzidos do japonês para o português. Então eu compartilho esses belos textos e ensinamentos dessa grande mestra. E hoje o texto que eu vou compartilhar com vocês é: não se pode tecer um brocado com uma só cor. No dia da cerimônia do chá, o koshikiri, quando a cada ano abrimos o recipiente que contém a produção anual, decidi pendurar na sala chá um quadro contendo um poema do mestre Oyama Sumita, o poeta de Matsuyama em Shikoku, que nos foi dado conhecer por Taneda Santoka. Então, o poeminha é assim: um caqui sobra árvore, na distante montanha neve. É um haikai, né? Depois de entrar na sala, os convidados começaram a apreciar o quadro. Uma pessoa então me perguntou o que significa o segundo verso. De fato, os caracteres daquele verso não estavam corretamente alinhados e uma palavra estava incompleta. Estava escrito árvore, ao invés de em uma árvore. Em uma árvore, um caqui sobra. Mas faltou esse em uma, né? Deixando de lado beber e comer, comecei a falar sobre os caracteres que o professor havia traçado de maneira tão despreocupada. Era como se as letras estivessem alegres e saltitantes, brincando como crianças, pulando da esquerda para a direita de maneira desordenada. Shukumaruta, o fundador da cerimônia do chá, dizia: uma boa obra de caligrafia deve ser bem equilibrada, com a escrita irregular, a omissão de algumas letras e uma margem adequada ao redor. Se assim é uma boa obra. Quando a escrita é totalmente irregular, sem nenhuma omissão, a caligrafia perde a alma e está longe da verdadeira beleza. É um paradoxo, né? Isso me lembra os tapetes persa. Dizem que todo tapete persa tem um defeito de propósito, porque ele é todo tecido à mão e os grandes mestres criam defeitos que é muito único de cada obra, né? Porque também a perfeição está na imperfeição. Em geral, quando se aprende a caligrafia, procura-se escrever da maneira mais regular possível e, claro, sem omitir nenhuma letra. Sequer pensamos na possibilidade de escrever fora das linhas ou faltando letras.
Os grandes mestres, entretanto, conhecem tanto o efeito da escrita irregular e da omissão, quanto os limites da escrita regular e convencional. Mas de onde vem essa ideia extravagante? Shuko também dizia o seguinte: se não houver nuvens, o luar não é belo. O monge Kenko, que viveu 150 anos antes de Shuko, escreveu em sua obra Tsurezure Guza, ele escreveu o seguinte: falta beleza a qualquer coisa que esteja perfeitamente, meticulosamente em ordem. É mais ou menos a história do tapete persa, né? E também, as flores não devem ser admiradas quando já estão totalmente abertas. A lua não deve ser admirada quando não há nuvens. O Abade Koyu acrescentava: tentar fazer tudo perfeitamente é sinal de imaturidade, justamente porque imperfeito é belo. Pode melhorar. É uma ideia muito interessante. Acreditamos que as flores só devem ser admiradas quando estão no auge de sua floração e a lua quando está cheia. Esses monges, por outro lado, admiram as flores em botão e também as pétalas depois que caem. Saboreiam também a nudez dos galhos durante o inverno. Apreciam mais a lua enfeitada pelas nuvens que a lua em um céu completamente límpido e claro. Admiram a lua crescente mais do que a lua cheia. Têm a paciência de esperar pelo nascer da lua e a sensibilidade para lembrar-se dela com saudades depois que se pôs, quando já não pode-se mais vê-la. Sua postura respeita a natureza que flui sem cessar, aceitando com prazer todos os eventos desse mundo em constante mudança. E assim amanhã inicia a primavera, né? E isso não se resume apenas à beleza da lua, das flores e da caligrafia e do tapete persa. Pode acontecer, por exemplo, a um pai de perder o próprio filho, criado com tanto carinho para desabrochar lindamente antes mesmo que se forme um botão. E pode acontecer de um chefe de família adoecer de repente, no auge de sua produtividade. Falando nisso, ontem eu vivenciei uma situação muito dolorosa. Eu fui visitar uns amigos e eles moram muito pertinho de um grande parque, que é a usina do gasômetro aqui em Porto Alegre, na beira do rio, um lugar muito bonito. Então a gente foi ver o pôr do sol. E ali tem barzinhos e tinha uma banda tocando. Uma banda muito boa, muita rock, mas assim, músicas belíssimas. E a gente atravessou a rua e foi no lugar mais alto para poder assistir um pouquinho mais de longe, eles não ter o som tão pertinho, né? E aí daqui a pouco, um dos sujeitos, eram 3 na banda, uma banda pequena. O cara do baixo começou a chorar desesperado e correr pro carro dele, e ele estava no telefone e dizia: meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. Aí ele, né, os amigos acolheram ele, levaram ele embora, né? E é uma coisa muito surreal, sabe? E desesperadora. E aí depois a gente ficou sabendo que o filho dele morreu afogado na praia de Garopaba e ele tinha 18 anos. Era um botão que estava se abrindo. Então foi um momento assim de uma dor muito dolorosa, né? Uma perda muito dolorosa e, né, nesse momento só posso fazer orações por esse rapaz, por esse pai e por essa família, né? Então, né, a vida real segue independentemente de nossos desejos pessoais e de nossas expectativas. Como estão sempre ocorrendo os mais variados eventos, diversas emoções cruzam nossa mente. Alegria, raiva, tristeza, prazer, amor, ódio, aprovação, aversão, todos se entrelaçando. A compreensão dos ancestrais do Dharma é de aceitar tudo o que acontece
sem nenhuma reserva, apreciando tudo incondicionalmente, vendo as coisas como elas são, incluindo os problemas, as doenças, os fracassos, as frustrações, as perdas. Se nos sentimos infelizes, então somos a infelicidade. Apreciamos a infelicidade. Se fracassamos, então somos o fracasso. Apreciemos o fracasso. Apenas assim podemos aproveitar tudo de uma maneira construtiva, absorvendo plenamente o melhor de cada experiência, de cada vivência. O mundo do budismo é o mundo do perdão, que abraça plenamente todas as nossas existências, sem excluir ou censurar nada, nem mesmo a incerteza. Vidas em que nunca conseguimos estar tranquilos e seguros, não há garantias. Por mais que desejemos ardentemente a certeza, a estabilidade e a segurança. Poderíamos então falar assim: é divertido justamente porque a escrita é irregular e porque faltam algumas letras. É divertido e belo porque esse tapete, essa tapeçaria da vida tem defeitos, tem falhas, tem insuficiências, tem dores, fracassos, mas também tem tanta beleza. Isso me lembra das palavras de Shoyo. As palavras são as seguintes: no antigo brocado, em que várias cores se entrelaçam, vê-se uma paisagem de primavera. Brocado é aquele tecido tão lindo que só no Japão se encontra brocados tão belos. O nascimento, a velhice, a doença e a morte, como também a felicidade e a tristeza, o ganho e a perda, o amor e o ódio, são todos fios desse tecer da nossa vida, dessa tapeçaria. Se não se pode tingir o brocado da existência apenas com a tinta da felicidade, não se pode, não se consegue. Cada tinta, tendo seu próprio tempo e lugar na vida, serve para criar esse brocado em que se vê uma paisagem de primavera. Isto é a terra pura, isto é o Nirvana. Que texto belíssimo, né? O tempo todo ela começou falando da caligrafia, da imperfeição da caligrafia. Eu fui trazendo essa ideia do tapete persa e ela termina, nos trazendo, né, esse brocado, esse tecido que também não deixa de ser uma tapeçaria, a tapeçaria da nossa existência, que a gente vai acolher todos os fios, todas as cores, todas as texturas, né, que a vida nos oferece. E nem tudo a gente consegue planejar, escolher, né? Não que a gente não deva tentar, através dos meios hábeis, cultivar, tecer a nossa tapeçaria da existência com boas vivências, com os bons sentimentos. Tudo que a gente pode escolher, a gente vai escolher para que haja sentido na nossa existência. A gente não vai escolher sofrer, mas o sofrimento vem, é inerente. Então, que a gente esteja preparado, com meios hábeis e com sabedoria, né, com empatia, com compaixão por todos os seres, por toda a existência, para acolher e viver aquilo que nos cabe viver nessa existência e que se possa, com todos esses fios, desenvolver a nossa história, a nossa tapeçaria da existência, com o coração e mente aberto para acolher seja o que for. Muito bem, a gente vai terminando o nosso encontro aqui hoje, que tenhamos todos uma boa semana, né?
e até a semana que vem.